Bom dia a todos. Tá. Eu espero que todos estejam me ouvindo muito bem. Tá. O meu nome é Diógenes Honorato Piva. Atualmente eu sou pesquisador aqui no Centro de Pesquisa em Materiais Avançados e Energia, bolsista de pós-doutorado sob a supervisão do professor Ernesto. E hoje eu vou apresentar um webinar intitulado Zeólitas em Estrutura Core Shell Magnéticas, Estado da Arte, Aplicações e Futuros Desafios. O objetivo desse webinar hoje é tentar esclarecer um pouco melhor um dos tópicos que foi abordado de uma forma até um pouco meio superficial em um webinar apresentado em 2018. Naquele webinar, também apresentado por mim, eu abordava de uma forma bastante geral a aplicação de estruturas Core Shell como plataformas para a preparação de catalisadores magnéticos. E um daqueles tópicos era a aplicação dessas estruturas para o desenvolvimento de zeólitas magnéticas. Então, visto o atual interesse, o crescente interesse também no desenvolvimento desse tipo de material, dessas zeólitas magnéticas, eu e o professor Ernesto, achamos interessante apresentar um webinar apenas voltado para esse material. Então, no webinar de hoje, eu vou estar esclarecendo um pouco melhor o que são essas zeólitas magnéticas, quais foram as necessidades, os anseios que levaram ao seu desenvolvimento e além de aplicações e potenciais aplicações. Vou focar muito também na parte de preparação dessas estruturas, já que praticamente todos os esforços atualmente no desenvolvimento dessas zeólitas são destinados principalmente à parte de preparação dela. E por fim vou estar dando uma abordagem sobre algumas tendências e desafios que essa área encontra, que o desenvolvimento principalmente dessa área encontra. Bom, o que são zeólitas magnéticas? Quando nós usamos o termo zeólita magnética, a gente pode muitas vezes estar propagando até de uma forma errônea, mas não intencional, que a minha zeólita apresenta uma característica que ela intrinsecamente não possui, que é o magnetismo. Tá. Existem alguns materiais que apresentam propriedades magnéticas. Normalmente esses materiais são classificados, são agrupados em classes, como alguns metais como o ferro, o cobalto, o níquel, algumas ligas metálicas, algumas fases do óxido de ferro, como a magnetita e a magnemita, e também algumas ferritas, a ferrita de níquel, magnésio, zinco e cobalto. Existem outras fases que também apresentam propriedades magnéticas, mas eu acabo citando essas porque essas são as principais utilizadas na preparação de estruturas Core Shell. Então, as zeólitas possuem em sua composição principalmente alumínio e silício. E nenhum dos dois se enquadra em nenhuma dessas classes aqui. Então, como é que nós tornamos uma zeólita magnética? A alternativa hoje, o método hoje para dar essa característica magnética à zeólita é através de uma união entre ela e o meu material magnético. Uma união de uma forma bastante íntima e principalmente indissociável, criando o que é conhecido como material compósito. Então, é um material, quando nós estamos falando de zeólita magnética, nós estamos falando de um material composto, não só apenas por zeólita, mas inserido nela de alguma forma um material magnético. Então, um compósito, só para entendermos, é um material que possui duas fases, ou com composição ou com estruturas diferentes. E nesse caso, a zeólita e o material magnético normalmente costumam apresentar ambas bastante distintas. A principal plataforma hoje utilizada para unir esses dois materiais, a minha zeólita e o meu material magnético, são as estruturas Core Shell, ou núcleo camada. Então, nessas estruturas, normalmente o meu núcleo é formado pelo material magnético, enquanto a minha zeólita atua como a parte da camada. E esse arranjo é visto como um ideal para a preparação desses tipos de materiais, porque normalmente a fase que compõe o núcleo, as fases magnéticas, elas não são muito estáveis a algumas condições ambientais. Então, sempre é importante restringir a exposição dela. E de forma contrária,
a minha camada zeolítica, né, a minha zeólita, que vai ter toda a função de aplicação, ela deve aumentar, deve ter o máximo possível a sua área exposta. Então, essa formação dessa camada sobre o núcleo atende essa condição, né? O núcleo acaba sendo restringido à exposição externa, e isso impede qualquer deterioração ou dissolução dele durante uma aplicação em uma condição mais rígida, mais rigorosa, que pode vir a alterar a sua estrutura. Essa estrutura core shell ela é um modelo bastante generalizado do que se pode obter de estruturas core shell, né? Aqui, como por exemplo, existe uma série de outras arquiteturas que podem ser desenvolvidas, que se enquadram no grupo das estruturas core shell. Nós podemos ter uma estrutura core shell contendo múltiplos núcleos ou contendo múltiplas camadas, contendo também um núcleo oco, que eles chamam, ou mesmo estruturas core shell com diferentes formas geométricas. Se nós prestarmos atenção, todas elas atendem uma mesma condição, né? A um material que é completamente envolvido por um segundo material formando um invólucro. Justificar a utilização, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas estruturas e selecionar a mais adequada para o desenvolvimento de uma estrutura de uma zeólita magnética não é uma tarefa muito simples, mas o que se tem observado é que normalmente esse arranjo do núcleo sendo completamente envolvido por uma camada é o principalmente utilizado para desenvolver essas estruturas. Bom, quais foram as necessidades para o desenvolvimento que vem levando o desenvolvimento de zeólitas magnéticas com estruturas core shell? Existe atualmente um crescente interesse em produzir materiais multifuncionais com características magnéticas. E o que se vem adotando normalmente é uma funcionalização direta sobre a superfície de uma partícula magnética, né? Ou o recobrimento dessa partícula com alguma fase de interesse, que vai vir ser a minha fase funcional. O que se tem buscado no desenvolvimento desses arranjos, desses materiais multifuncionais, é aumentar a área de exposição da parte externa da camada para funcionalizar e melhorar a sua performance. E uma forma que tem se adotado para aumentar essa exposição da camada externa é criando porosidade na minha camada. Então, normalmente se busca desenvolver uma camada que seja porosa, que assim dessa forma apresente uma alta área superficial para posteriormente ser funcionalizada, que também apresente uma certa estabilidade, que principalmente seja fácil de ser funcionalizada para introduzir alguma característica desejável. E as zeólitas, ela atende esses requisitos, né? Ela possui uma alta área superficial, ela também possui um elevado volume de poros. Esses poros podem ser facilmente carregados com diferentes espécies. Além disso, ela possui uma elevada estabilidade e principalmente baixa toxicidade, muitas vezes por uma aplicação da área de biomateriais, do campo dos biomateriais. E também ela possui fácil funcionalização. Isso talvez seja uma das grandes vantagens da zeólita em relação aos outros materiais microporosos ou porosos. E por que ela permite essa fácil funcionalização? Normalmente na superfície das zeólitas existem alguns cátions conhecidos como cátions compensadores de carga. Estes cátions são necessários para manter a eletroneutralidade da minha estrutura, uma vez que as zeólitas são compostas de silício e o alumínio ele acaba sendo inserido numa posição tetraédrica do silício. E uma vez que o alumínio tem um estado de valência mais 3, diferente do estado de valência do silício, mais 4, eu acabo ficando com uma carga negativa. Então, esses cátions compensadores de cargas encontram-se na estrutura para contrabalancear essa carga negativa introduzida pelo alumínio. No entanto, esses cátions eles podem ser trocados por outros cátions, desde que a minha eletroneutralidade seja mantida, por um processo conhecido como troca iônica. E é essa capacidade de trocar esses cátions que permite as zeólitas terem suas propriedades completamente alternadas. O resultado disso
é que as zeólitas vêm sendo aplicadas e exploradas por áreas tão diversas quanto a catálise até a área de biomateriais, aplicações biomédicas. Só vou dar 2 exemplos aqui para nós vermos essa capacidade de atendermos essas duas áreas tão extremas, né? Tanto no caso dos catalisadores, quanto nos casos de materiais para aplicação da biomedicina, biomédica, né? Nesse primeiro exemplo, os autores funcionalizaram a superfície de uma zeólita faujasita com algum organocilano, tornando ela mais hidrofóbica e dessa forma aumentando a sua resistência durante uma reação de alquilação. Tá. No segundo caso, os autores exploraram essa capacidade de da troca iônica dos compensadores de cargas, trocando o potássio, o íon de potássio, por um íon de um radioisótopo de índio, né, para emissão de raios gamas e aplicações em imagens de tecido, né? O que essas duas aplicações têm em comum? Essas duas aplicações elas encontram-se em um meio líquido, né? No primeiro caso, uma mistura entre um solvente orgânico e uma fase aquosa, e no segundo caso, um fluido corporal, sangue, né? Nesse caso. E quando nós estamos trabalhando com materiais em meio líquido, para o caso dos catalisadores, a separação magnética é vista como vantajosa em relação aos outros processos de separação. Uma porque ela possui um menor impacto ambiental, né? Uma vez que ela não produz resíduos, né? Uma vez que não utiliza filtros e nem membranas, então o material é apenas separado com o auxílio de um campo externo. E no caso da aplicação biomédica, ter essa característica magnética facilita um certo controle do meu material no interior do corpo, permitindo assim que ele seja direcionado para uma região de interesse, para o que eles chamam de um tratamento direcionado. Tá. Então, os esforços atuais no campo de zeólitas magnéticas não são muito voltados para a aplicação dela, né? Normalmente a aplicação estudar uma potencial aplicação encontra-se ainda utilizando a zeólita, digamos assim, da forma original, sem a presença de um material magnético. Então, os esforços que estão sendo destinados para o desenvolvimento de zeólitas magnéticas é como unir esses materiais, essas zeólitas, sobre materiais magnéticos para atender essas facilidades que o campo externo, que a separação magnética pode oferecer. Então, alcançar uma estrutura core shell, né, um material magnético com uma estrutura core shell, não é uma tarefa muito simples. Tá? Então, praticamente, os esforços que estão sendo direcionados para alcançar esse tipo de material, na parte de síntese principalmente, são para atender algumas características vistas como desejadas durante a preparação desse tipo de estrutura core shell. A primeira característica que normalmente é desejada é a característica superparamagnética, né? O superparamagnetismo. E o que é o material apresentar uma característica superparamagnética? Um material com essa característica, ela vai apresentar uma característica magnética apenas na presença de um campo externo. Tá? Então, quando esse campo externo for removido, o material vai voltar a ser um material não magnético. Se o material não apresenta essa característica superparamagnética, se por exemplo ele é um paramagnético, quando eu remover o meu campo magnético externo, ele vai continuar a apresentar o que eles chamam de memória magnética, ele vai continuar magnetizado. Então, uma vez que cada partícula da minha zeólita magnética permanece magnetizado, cada uma vai apresentar um comportamento de um pequeno ímã. E isso, durante a aplicação, vai fazer com que elas se aglomerem, formando grandes aglomerados. Tá? Então, não é interessante, não só para a parte da aplicação de catálise, mas também para a parte de aplicação de materiais absorventes, ou mesmo para a aplicação na área da biomedicina, que os materiais permanecem aglomerados após a remoção do campo externo. É desejado que eles sejam facilmente
não dissolvidos, mas espalhados pelo meio reacional, digamos assim. Então, o primeiro comportamento interessante que vem sendo buscado no desenvolvimento dessas zeólitas magnéticas é um comportamento superparamagnético. A segunda característica desejada é que cada estrutura tenha apenas um único núcleo, né, e não múltiplos núcleos. As razões para isso são principalmente econômicas. Existe um custo normalmente bastante elevado para preparar o meu núcleo magnético, e uma vez que cada núcleo atende, me dá uma resposta, digamos, satisfatória da minha estrutura durante a aplicação de um campo externo, a utilização de vários núcleos em uma mesma estrutura seria um desperdício. Então, os atuais esforços também são direcionados para preparar estruturas core shell contendo um único núcleo e não múltiplos núcleos. A última característica desejada é que a minha estrutura tenha uma distribuição monodispersa ou unimodal. E as razões para isso é apenas uniformizar o meu comportamento durante a aplicação de um campo externo. A camada ela vai atuar como um peso para o meu núcleo. Então, quanto maior for a minha camada, maior vai ser o campo externo necessário para remover do meu meio. Então, se eu tenho estruturas com diferentes camadas, eu vou ter diferentes respostas durante a aplicação desse campo externo. Então, sempre é interessante que cada estrutura tenha uma mesma espessura de camada e, consequentemente, isso vai levar a uma mesma uniformidade durante a resposta de um campo externo. Os esforços também não são apenas em preparar estruturas com características desejadas, mas também evitar que algumas características indesejadas sejam alcançadas. Entre elas está a formação ou a manutenção de partículas magnéticas livres da camada. Sempre é interessante durante a etapa de síntese que toda a partícula magnética seja recoberta por uma pela camada funcional, né? E a razão para isso é que o meu material magnético normalmente não possui nenhuma função de aplicação, é apenas atuar como uma âncora durante a aplicação do campo externo para a remoção do meu meio. Então, a exposição dele durante a aplicação, né, não teria nenhuma finalidade e, além do mais, ele pode normalmente sofrer algumas transformações, né, ou até mesmo a dissolução, alterando assim a composição final do meio reacional ou do ambiente onde ele se encontra. Outra característica indesejada é ao contrário, uma forma ao contrária da partícula livre de camada, é a partícula da camada livre de núcleo. Normalmente durante a síntese tem que garantir que apenas o material funcional esteja presente na superfície do meu núcleo, né, recobrindo o meu núcleo, e que eu evite a formação de materiais compostos da fase de forma individual. As razões para isso são que esse material não responderia à aplicação de um campo externo e a parte de separação não seria tão eficiente. Eu precisaria daí de outros processos de separação, filtragem ou centrifugação. E o processo de separação utilizando um campo magnético seria então, digamos, um processo adicional. Acabaria tornando muito mais dispendioso a minha etapa de separação. Bom, existem algumas técnicas que vêm sendo adotada para preparar as zeólitas magnéticas. E os principais métodos são a técnica de crescimento por sementes, o método in situ e o método de revestimento físico. E agora eu vou me aprofundar um pouco mais em cada uma dessas técnicas. Bom, talvez o método mais utilizado para preparar estruturas core shell, não apenas magnéticas, mas estruturas core shell como um todo, são o método de crescimento por semente. Esse método normalmente foi desenvolvido para revestir superfícies ou criar estruturas porosas, membranas contendo zeólita. E posteriormente ele foi sendo adaptado para a preparação de estruturas core shell. Então, uma série de etapas estão normalmente envolvidas durante esse método de crescimento por semente. A primeira etapa envolve a preparação do que é chamado de bloco de construção, que são a preparação do meu núcleo e dos meus cristais de zeólita, ou as sementes.
Os meus cristais de zeólitas, normalmente, eles são preparados da mesma forma, de uma forma convencional, da forma como são preparados as zeólitas, né, por uma síntese hidrotérmica. É apenas necessário um controle mais refinado durante a síntese para garantir que os meus cristais tenham dimensões entre 50 a 100 nanômetros, que são conhecidos como sementes. No caso da preparação do núcleo, a escolha do método mais adequado vai depender muito da característica do material utilizado como núcleo, né, da sua morfologia e do seu tamanho. Então, o que normalmente se vê são as seguintes técnicas que são utilizadas: a precipitação, síntese solvotérmica e decomposição térmica. Uma vez preparado esses dois blocos de construção, o núcleo e a minha semente, a minha zeólita, a próxima etapa é conhecida como adesão, onde eu vou aderir a minha semente sobre a superfície do meu núcleo, formando o que é conhecido como a camada primária. Então, o meu núcleo ele deve estar condicionado a absorver o máximo possível e mais facilmente o maior número de sementes de zeólita. Então, normalmente o que se fazem é modificar a superfície do núcleo, facilitando essa interação com os meus nanocristais de zeólita, com as minhas sementes. Então, existem três técnicas que são comumente utilizadas para modificar o núcleo, né? O grafting, um tratamento com algum polieletrólito ou um tratamento em uma condição ácida ou básica, né? A escolha de um tratamento vai depender muito das características do núcleo. No caso das zeólitas magnéticas, tratamentos com polieletrólito são a melhor alternativa. O que tem se visto muito é a utilização de policloreto de dialil de metilamônio, o PDDA. Então, uma vez que o núcleo tem a sua superfície modificada, né, ele é submetido a formado uma suspensão com água, e posteriormente os meus cristais de zeólita são misturados nessa suspensão e são mantidas por agitação por um determinado tempo, onde os cristais vão se absorvendo na superfície do meu núcleo pela atração eletrostática. Uma vez que o máximo possível de núcleo está dissolvido, etapas de lavagem posteriormente são realizadas para remover aqueles cristais que não ficaram completamente absorvidos ou que não se absorveram. Finalmente, após a formação da camada primária, contendo apenas as sementes de zeólitas absorvidas sobre o núcleo, o meu material é submetido então a um tratamento hidrotérmico junto com uma solução contendo os precursores da zeólita. E durante esse tratamento vai haver um favorecimento do crescimento da minha fase zeolítica sobre a superfície do meu núcleo. Então esse tratamento pode ser realizado mais de uma vez, né, dependendo da uniformidade ou da espessura que eu desejo alcançar da minha camada zeólita. Então, esse método ele oferece algumas vantagens, né, para o desenvolvimento dessas zeólitas magnéticas. Ele permite que uma série de materiais sejam utilizados como um núcleo, uma vez também nós estamos partindo de sementes de zeólitas já absorvidas sobre a superfície do meu núcleo, eu tenho uma rápida formação de camada. Um outro ponto importante é que também nesse método eu evito a formação de zeólitas livres de núcleo, uma vez que apenas a condição durante a etapa de síntese hidrotérmica vai favorecer o crescimento da camada e não a nucleação de zeólita. Então as etapas de lavagem realizadas anteriormente vão remover praticamente quase todas as sementes de zeólitas que não se aderiram à superfície e apenas vão crescer aquelas que ficaram aderidas à superfície do meu núcleo. Tá? Também essa capacidade de realizar vários tratamentos permite um adequado controle da espessura da minha camada, e isso também leva a uma certa uniformidade e formação de uma camada contínua sobre o meu núcleo. No entanto, o método tem algumas desvantagens, né? Caso deseje alcançar uma espessura de camada com dimensões maiores que 100 nanômetros, essa técnica acaba limitando isso,
que as minhas sementes já partem com dimensões próximas a 100 nanômetros, entre 50 a 100. E a camada primária ela não é muito bem homogênea sobre o meu núcleo. Então, normalmente eu tenho que deixar formar uma camada bastante espessa para completamente recobrir o meu núcleo. E essa camada não homogênea formada, não tão homogênea formada, pode levar também à dissolução do núcleo durante a etapa de síntese de crescimento da camada. Tá? As condições alcalinas durante a etapa de crescimento podem vir a degradar ou mesmo dissolver o meu núcleo magnético. Uma alternativa que tem sido adotada para contornar esse problema é recobrir o meu núcleo magnético com uma camada de sílica e posteriormente sim funcionar ela e a dissolver os cristais de zeólita e sim tratar com a síntese hidrotérmica para o crescimento, formando as minhas estruturas core shell sem completa degradação do meu núcleo magnético. Bom, eu também posso formar uma zeólita magnética com estrutura core shell sem a necessidade da utilização de sementes. E para isso eu uso a técnica conhecida como método in situ. Nesse método, então, inicialmente a gente normalmente sintetiza o meu núcleo magnético, tá? E uma vez sintetizado, ele é misturado com a solução precursora da zeólita. Então, toda essa mistura contendo os precursores da zeólita e o meu núcleo magnético é então submetido a um tratamento hidrotérmico para a formação da minha camada zeolítica. Tá? Então, todo esse processo favorece uma simultânea nucleação e crescimento da minha camada zeolítica sobre o meu núcleo magnético. E isso também permite que eu tenha um certo controle na formação da camada, principalmente na sua espessura, e também permite que eu obtenha estruturas com dimensões nanométricas, nanoestruturas. Só para nós reforçarmos, no caso do método de crescimento de semente, nós já estamos partindo de sementes com 50 ou 100 nanômetros, enquanto aqui praticamente a camada vai nuclear e crescer sobre a superfície do meu núcleo. Então eu vou conseguir alcançar dimensões muito pequenas de camada, caso seja interessante. No entanto, existem algumas desvantagens dessa técnica. A mesma desvantagem encontrada no método de crescimento de camada, que é uma possível dissolução do núcleo, uma vez que nós estamos submetendo o núcleo para uma condição hidrotérmica, caso eu tenha interesse em crescer a minha camada diretamente sobre a minha partícula magnética, mas esse problema também tem sido contornado pela formação de uma camada protetora de sílica. A grande desvantagem dessa técnica é principalmente favorecer a nucleação da minha zeólita sobre a superfície e impedir que a minha zeólita nucleie sem ser na superfície, o que eles chamam de nucleação homogênea. As condições ainda para esse favorecimento e formação de camada ainda não são muito bem dominadas. Então, normalmente, quando eu aplico essa técnica de síntese, apesar de eu ter a formação de uma estrutura core shell, contendo uma camada zeolítica, eu tenho muita partícula de zeólita livres de núcleo. Então, etapas de beneficiamento posteriormente devem ser realizadas de separação para remover essas zeólitas que não foram, que cresceram sem ser na superfície do meu núcleo. Bom, a última técnica que vem sendo adotada para preparar zeólitas magnéticas é conhecida como método de revestimento físico. Então, nesse método, ele parte também dos materiais de blocos de construções previamente sintetizados, tanto o núcleo quanto a zeólita, só que nesse caso a zeólita já vai estar no seu estado final, eu não vou ter etapa de crescimento, porque eu vou estar aderindo o meu material zeolítico sobre a superfície do núcleo com o auxílio de um ligante. E essa não necessidade de utilizar o tratamento hidrotérmico acaba contornando algumas desvantagens das técnicas anteriores, principalmente a dissolução do núcleo durante a etapa de tratamento, a etapa de crescimento. Então, aqui tem um exemplo, não de uma zeólita magnética, mas de um outro catalisador que ficou bastante didático, digamos assim, para entendermos como o processo ocorre
né, o processo de revestimento físico. Então, inicialmente, nesse caso, os autores prepararam um catalisador de um núcleo contendo um óxido misto de cobre, zinco e alumínio e uma camada formada por um zeotipo, né, um sílico alumínio fosfato. Tá? Então, os autores aqui prepararam o meu núcleo por síntese por coprecipitação. Posteriormente, misturaram esse núcleo com uma solução contendo sílica coloidal. Essa suspensão contendo sílica coloidal e o meu núcleo foi posteriormente misturado com o meu pó de material zeotipo, com o meu zeotipo, e foi agitado para que essas partículas do meu material zeotipo se absorvessem sobre a superfície do núcleo. Tá? Posteriormente, os autores submeteram o material a uma etapa de calcinação para que a sílica coloidal sintetizasse e formasse uma forte aderência entre o meu núcleo e a minha camada zeolítica, nesse caso o sapo. Então, adotando esse mesmo protocolo, alguns catalisadores magnéticos foram preparados para a aplicação de valorização de biomassa lignocelulósica. Nesse primeiro exemplo, os autores prepararam uma microesfera de magnetita, né, por síntese isotermal, e posteriormente funcionalizaram a superfície dessa microesfera e então misturaram com uma suspensão de zeólitas SM5 para aderir a essas minhas cristais de zeólita sobre a superfície da minha microesfera. Posteriormente, o material foi calcinado e se obteve uma estrutura do tipo core shell magnética. Esse mesmo protocolo também foi adotado nesse segundo caso, né? As minhas microesferas de magnetita foram funcionalizadas com PDDA e posteriormente misturados com a minha zeólita beta para formar também uma estrutura do tipo core shell. Então, se nós observarmos a técnica de revestimento físico, ela é muito mais simples do que a técnica de crescimento por semente ou a técnica in situ. Né? Na verdade, ela está pulando toda essa etapa de crescimento da camada. Ela já está a direta absorção, no caso do método de crescimento de semente dos cristais. Nesse caso, nós estamos tendo a absorção já dos cristais finais de zeólita sobre a sua superfície. Tá? E apesar dessa facilidade, no entanto, existem algumas desvantagens dessa técnica. Alguns autores têm relatado uma certa redução da concentração dos sítios ativos ou mesmo da sua acessibilidade devido à grande quantidade de ligante que é necessário para aderir o meu cristal de zeólita sobre a superfície do meu núcleo. Outra grande limitação da técnica é que núcleos micrométricos devem ser utilizados para sua preparação. Os cristais de zeólita normalmente possuem dimensões acima de alguns microns, então para um completo recobrimento com cristal de zeólita, eu preciso que também o meu núcleo possua uma dimensão com bastante microns para permitir que a zeólita recubra ele completamente. Ok, algumas tendências e desafios nessa área. Então, quando nós olhamos os atuais trabalhos na parte de preparação de zeólitas magnéticas, utilizando esse tipo de estrutura core shell, que se observa que está tendo uma atenção muito grande para, digamos, unir esses dois materiais, essas interfaces entre esses dois, facilitar essa união de interface entre esses dois materiais com características muito distintas. No entanto, existem outras também questões que ainda estão em abertas que merecem uma certa, digamos, atenção, né? E eu acabei linkando elas em 5 tópicos, né? Os atuais métodos de síntese utilizados para a preparação dessas estruturas são para a preparação de estruturas contendo apenas a camada zeolítica. Ainda existem poucas técnicas utilizadas para inserir outra fase no interior dessa camada, como encapsular alguns metais nobres no interior, dando a elas outras também propriedades, funcionalidades. Tá? Também o que tem se visto é que os métodos atuais não são tão eficazes e necessitam de outros métodos um pouco mais simples, principalmente para preparar
a camada zeolítica contínua. Atualmente, as camadas que são formadas nessas estruturas contêm uma elevada concentração de mesoporos, e para algumas aplicações talvez isso não seja interessante. Tá? Outra questão também que vem sendo muito estudado é funcionalizar o meu material magnético com uma camada uniforme, né, protetora e cristalina. Uma certa atenção deve ser dada a essa parte, porque crescer uma camada de sílica, as atuais técnicas de síntese normalmente não possuem, normalmente não são tão eficazes, não possuem precisam de grandes concentrações de solventes e também não apresentam grande produção. Então, técnicas que sejam mais produtivas para preparar o tipo de núcleo contendo essa camada protetora também é uma questão que vem sendo fortemente explorado. Outro ponto é encontrar materiais magnéticos que sejam mais resistentes, principalmente às condições de síntese durante a formação da camada. Tá? Esse ponto também é interessante. E por fim, visto a grande aplicações que as zeólitas possibilitam, tem se buscado explorar a introdução de outras zeólitas com diferentes características para aplicações mais avançadas, principalmente na área de biomateriais. Isso pode trazer, além de novas oportunidades, também outros desafios. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje era isso. Aqui estão algumas referências que eu utilizei durante a minha apresentação, caso alguém se interesse em algum ponto. Tá? Eu gostaria de agradecer agora a GSK e a Cersusquem, principalmente pelo convite, pela oportunidade por ter me dado para apresentar esse webinar, e também para a FAPESP pelo financiamento da minha pesquisa e pela minha bolsa. Eu agradeço a atenção de todos. Agora eu me coloco à disposição para responder alguma dúvida caso alguém tenha. Obrigado. Certo, professora Arlene. Obrigado pela pergunta, tá? Realmente, a reprodutibilidade desses materiais é ainda uma questão bastante desafiadora. Tá? Talvez isso seja uma consequência do pouco entendimento durante as etapas de crescimento e formação da camada. Então, normalmente a gente vê alguns artigos, eles também não descrevem muito a parte de síntese, tá, desse crescimento de camada. Então, você acaba durante a parte experimental achando que algumas condições que não serão tão importantes, alguns fatores que também não afetarão muito a tua formação de camada, não sejam controlados de uma forma tão minuciosa, e o resultado disso é justamente a falta de reprodutibilidade dessa síntese, desses materiais durante a mesma condição de síntese. Tá? Eu também encontro isso durante a minha pesquisa aqui. Muitas vezes reproduzir mesmo material apenas repetindo uma condição de síntese, ele acaba saindo um pouco diferente. Então isso realmente é um problema, eu acredito que seja encontrado por praticamente todos os grupos, apesar de não ser muito bem descrito nos artigos. Não sei se, espero que tenha esclarecido, professora. Bom, pessoal, não tendo mais nenhuma pergunta no momento, tá? Eu vou encerrar a apresentação, mas eu me coloco à disposição para caso alguém tenha alguma dúvida ou queira algum esclarecimento, pode me mandar um e-mail para esse e-mail que daí a gente pode conversar, ok? Eu agradeço a atenção de todos, obrigado por ter assistido a minha apresentação. Todos tenham um bom dia, um abraço, tchau.